Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui para o segundo bloco para falar só sobre VoIP, né? Voz sobre IP. E aí, a gente já viu um pouco sobre a parte de QoS, que também tem uma certa correlação com o VoIP. E a gente vai ver que esses dois conceitos têm que trabalhar em conjunto para que a gente forneça um bom serviço de qualidade de voz, de streaming, né, de vídeos, em redes ou comutadas por circuito, comutadas por pacotes, né, circuitos virtuais. A gente tem que implementar QoS. Está preocupado com o QoS em redes que tem serviço de VoIP. Beleza, olha aí o conceito de VoIP. A comutação de voz em redes IP, chamada de VoIP, consiste no uso das redes de dados, ou seja, redes IP, tá? Que trafegam pacotes. Então, redes de dados que utilizam conjuntos de protocolos de redes IP, ou seja, TCP, aí tem aqui TCP, UDP, IP, ou seja, o TCP ou UDP trabalhando sobre a rede IP, para a transmissão de sinais de voz, ou sinais de streaming. Nesse caso, a gente tem aqui só voz, né? VoIP. Em tempo real. Na forma de quê? Na forma de pacote de dados. Esses pacotes de dados, eles vão estar sendo entregues na base de qualidade de serviço, tá? Ou numa rede que eu tenha lá um serviço integrado ou diferenciado, beleza? Para dar uma melhor qualidade de serviço do VoIP. Olha aí. Então, a gente, quando estuda VoIP, tá? Existem os protocolos que dão suporte ao VoIP. Então, na camada mais acima, certo? A gente vai ter a aplicação, na camada de aplicação, alguns protocolos que vão poder fazer esse auxílio. Então, a gente tem a aplicação tipo H323, SIP, tá? E o RTSP, como sendo as aplicações de alto nível para dar suporte à troca de voz sobre IP. E a gente vai ver que existem outros protocolos que auxiliam essas aplicações, que são protocolos também, né? H323, SIP e o RTSP, tá? E aí a gente tem uma gama de protocolos, a gente vai estudar eles. Ora, eles são baseados em UTP, ora são baseados em TCP, a maioria é UDP. Por que UDP? Porque alivia aquela carga dele de verificação de erro de fluxo para poder entregar mais rapidamente um determinado conteúdo de voz, né? A gente tem o RTP, joia, o RTCP e o RCTP, também como sendo protocolos para dar esse suporte da transmissão desses dados de voz ou dados de streaming. E eles vão estar, tá, em cima de quem? Da camada de transporte. Beleza? Então vamos aprofundar o nosso conhecimento aqui. O primeiro protocolo que a gente vai estudar é o RTP, que é o Real Time Transport Protocol. Esse cara, que nada mais ele é do que um protocolo que abre fluxos de transferência de dados de voz, então, ou de dados de vídeo. Então, ó, ele é um protocolo de transporte de streaming e vídeo, mas ele é implementado na camada de aplicação. Ele é um protocolo de transporte. Olha só o conceito dele. Ele é, pessoal, comumente cobrado nas provas de concurso como sendo uma pegadinha ali, porque ele é considerado um protocolo de transporte, mas ele está codificado, implementado na camada de aplicação. Aí você diz assim, mas como é que ele é um protocolo de transporte? Porque ele é quem tem a inteligência de transportar aqueles dados de streaming ou voz. Joia? Então, olha só, a gente sabe que
quem faz o transporte efetivamente, beleza? Quem se preocupa com esse controle do transporte é o TCP e o UDP, não é isso? Só que, quando se trata de streaming ou voice, esses caras, eles são frações discretas de timbre ou uma quantidade de áudio ou vídeo discretos, né? Uma fração discreta de áudio ou vídeo. Esse cara vai ser transmitido e, ao chegar no destinatário, a aplicação ela vai ter que ser capaz de entender que aquela quantidade de dados recebida, seja de voz ou de vídeo, ela corresponde a tantos milissegundos. Entendeu? Isso aí é chamado de timbre para a voz, né? Ou uma quantidade de streaming. Então, quem vai saber diferenciar isso aí é a aplicação. Mas eu estou fazendo a transferência, note aí que quando eu trabalho com dados puros, né, a quantidade de dados, eu estou mandando tantos bytes de dados. Esse cara vai ser remontado lá no destinatário e aquele pacote de dados, puramente dito, de uma aplicação, é uma quantidade de dados de uma aplicação. Ou, por exemplo, um arquivo, né? Ele vai ser remontado lá. Mas quando eu trabalho com áudio e vídeo, qual é a minha sensibilidade aí? A minha sensibilidade é o áudio, né? É a qualidade daquele áudio, ele não ser perdido, tá? Como ele vai ser transportado sobre UDP, então pacotes, né, podem não chegar lá na outra ponta e eu ter uma perda de qualidade. Mas a aplicação, no nível aplicação, ela tem que ser capaz de interpretar que aquela perda, né, de qualidade do voz, do áudio, ela é baseada em frações do áudio ou frações do vídeo, tá? Então, gravem isso na mente de vocês. Então, quando eu tenho isso sendo feito um controle, eu estou fazendo aquele controle baseado num parâmetro, tá, que é áudio e vídeo, que é diferente de um arquivo, né, propriamente dito. Então, ó, é considerado de transporte. Tá? Esse protocolo ele é considerado de transporte. Mas ele não está implementado lá na camada de transporte, porque na camada de transporte só existe o TCP e o UDP. Ponto. Beleza? Então, ó, ele não é encapsulado diretamente no datagrama IP. Então, para ele ser considerado um protocolo puro de transporte, ele teria que ter sido implementado aqui, né? Porque, se ele fosse implementado aqui, ele seria encapsulado diretamente sobre o TCP V4 ou TCP V6. Tá? Mas, como ele não é encapsulado diretamente nesse cara, eu tenho o quê? Eu tenho que o RTP ele vai ser encapsulado, não é? Dentro do pacote UDP, e o pacote UDP vai ser encapsulado no pacote IP. Eu tenho esse caminho aí. Tá? Mas ele é um pacote de transporte. O que é que ele está transportando no nível de aplicação? Não é o timbre, não é o streaming e o áudio. Então ele está transportando aquele cara. Mas é no nível, quem está tratando é a aplicação. Então, separem esse conceito. Tá? Normalmente, as provas elas exigem esse conhecimento. Ó. Então, ele não é orientado à conexão. O UDP não é orientado, aliás, o RTP não é orientado à conexão. Então, ele vai usar o UDP. O Tannenbaum, ele classifica o RTP da seguinte forma. O RTP, ele é um protocolo de transporte implementado na camada de aplicação. Por esses motivos que eu falei para vocês aí. A transmissão de streaming, tá? Ele vai ser feito em tempo real. Beleza? E aí a gente vai ter que ter aquele, por exemplo, se for baseado em QoS, que eu tenho lá serviço diferenciado, aqueles meus pacotes vão ter marcações específicas para serem trabalhados aquela qualidade de serviço para voz, para streaming, para esse meu RTP, né? Ter aquela prioridade. Beleza? Porque ele vai ser classificado
joia? Como sendo lá um tráfego garantido, como sendo um tráfego diferenciado que o pacote está lá marcado, como sendo de tempo real. Tá? Então, eu tenho a divisão desses streamings, tá? Ou áudios, baseados em estampa de tempo. Joia? Então, quando eu estou trafegando na minha rede dados de banco de dados, dados de arquivos, eu não tenho que ter a preocupação de ter que uma marcação especial em relação a tempo. Porque, pessoal, a minha sensibilidade em redes de voz e de streaming, a minha sensibilidade está onde? Está naquela marcação que eu tenho de tempo. Porque se eu não estiver fazendo essa marcação, lá na outra ponta, eu não tenho como saber se tem uma qualidade ali. Opa, está perdendo muito sinal, a qualidade não está boa, né? Está tendo perda de pacote. Então, eu tenho que ter essa... Os pacotes vão na forma de UDP, né? Mas eu tenho uma marcação lá para qualidade de serviço, embutida lá dentro daquele nosso pacote. Dentro do IP, vai ter o TOS lá marcando aquele cara como prioridade de tempo real, ou pacote de voz. E esse cara vai ter uma marca de tempo, a temporização. Então, ó, dados e voz são enviados em fluxos diferentes. Na verdade, aqui é dados voltou? Joia. Parou aonde, pessoal? Foi rápido, né? Então, ó, dados, voz e vídeo são feitos em canais distintos. Então, o RTP, ele abre os fluxos, joia, de conexão, e esses fluxos, eu vou ter um canal que vai transportar dados, eu vou ter um outro fluxo que vai transportar vídeo, e outro fluxo que vai transportar voz. Por que eu preciso ter essa diferenciação em canais distintos? Porque cada um eu estou fazendo a gestão do meu timbre, tá? Da minha estampa de tempo. Se eu não estivesse fazendo isso, então eu teria um único pacote com todos esses tipos de dados. Tá? Então, normalmente, eu tenho a minha aplicação com essa separação desses três componentes, beleza? Desses três streamings. E aí, na hora que for aberto uma conexão, o RTP, ele usa quem? O UDP, né? Então, a minha aplicação que usa RTP, que está fazendo a gestão dessas solicitações de conexões, eu vou abrir três frentes. Um para dados, tá? Um para voz, tá? E o outro para vídeo, certo? O streaming de vídeo, né? Por isso que eu botei essa aí. Então, vai ser feito isso aí. Outra característica, ele envia e recebe múltiplos fluxos. Então, quando a gente está trabalhando com streamings, né, voz, sobre o RTP, lembre, pessoal, que a gente pode ter diversos participantes. Então, eu vou ter aqui, ó, tá? Um usuário, vou botar aqui usuário, outro usuário, tá? Então, cada um aqui, eu vou ter uma janelinha lá, tá? Todo mundo está numa videoconferência, por exemplo. Então, os fluxos de transferências de áudio e vídeo que estão acontecendo aqui, eles estão acontecendo em três frentes distintas.
tá? Ou no mínimo duas, né? Áudio e vídeo. Por exemplo, essa nossa aula aqui, existe um canal de áudio e existe um canal de vídeo, que são distintos, certo? São distintos. Por isso que existe, às vezes, uma demora, um delay, não está casando a voz junto com o vídeo, né? Por causa dessa diferenciação. Por quê, pessoal? Porque a preocupação em fazer frentes diferentes. Porque a gente quer dar redundância, né? Então, se fossem os dois juntos, então quando tivesse problema com o vídeo, eu não teria capacidade de tivesse problema no vídeo, ia dar junto com a voz, né? Então, eu separando, eu tenho a capacidade de ter redundância, né? Por exemplo, se tiver ruim o vídeo, ele não vai impactar na voz. A voz vai continuar boa. Então, porque a voz tem uma quantidade menor de dados, né? De estampa. Então, eu posso ter uma qualidade melhor de voz e perder um pouquinho de vídeo. Eu também tenho a capacidade, na minha aplicação, separar. Opa, eu vou aqui piorar a qualidade do vídeo para poder ganhar um pouco de performance no vídeo, porque o vídeo, estando uma qualidade muito boa, eu perco na voz. Entenderam aí? Então, tem esses fluxos distintos. Então, o RTP, ele abre esses fluxos. Ele é a aplicação, tá? É um protocolo do nível de aplicação, que ele tem a funcionalidade de transportar esses timbres, tá? Nesses fluxos, que ele vai abrir nos UTPs abertos, né? Então, vai existir uma multiplexação. Quando vocês ouvirem esse conceito, multiplexação, quem está fazendo essa abertura de vários canais é o RTP. Joia? O RTP, ele não faz controle de fluxo e controle de bytes, tá? Enviados. Por quê, pessoal? Porque ele é UDP. Olha lá, ele não é UDP, ele não vai fazer esse controle de fluxo. Ele não faz controle de erro, confirmação, retransmissão. Ele não faz isso daí. Joia? Áudio e vídeo são transmitidos em portas distintas. Pessoal, atenção, isso é importantíssimo. Quando vocês têm o conceito de streaming, voz sobre IP, videoconferência, todos esses tipos de mecanismos aí, esses conceitos, voz e vídeos trabalham, os protocolos distinguem esses pacotes, né? Justamente para dar essa redundância e melhor performance, né? Porque os pacotes de cada um desses tipos de dados, né, seja de streaming, de vídeo ou de voz, podem ser feitos tratamentos distintos para cada um deles. Bruno, depende da aplicação. O Bruno perguntou assim, sempre vai ser assim? Para esse protocolo RTP, certo? Ele vai sempre utilizar o UDP. Ele vai abrir múltiplos fluxos, tá, para transportar dados num fluxo, vídeo no outro e streaming, né, voz no outro. Voz, dados e vídeo sempre em fluxos diferentes, tá certo? Sempre vai ser assim para o RTP, joia? E ele não vai controlar o fluxo, não vai controlar o erro, retransmissão, porque ele usa o UDP, beleza? E a prioridade de aplicações de videoconferência, de streaming, voz, é fazer essa separação. Não existe a intenção de se integrar todos eles dentro de um único pacote para enviar, porque esse pacote vai ser maior. Se esse pacote for maior, eu vou ter problema com ele. Tá? Se eu vou estar usando o UDP, olha só, se eu vou estar usando o UDP que não tem confirmação e o pacote ele é maior, eu vou ter mais problema, né, para fazer a gestão dele. Se ele for menor possível, ou seja, eu separando esses caras, ele vai ser menor. E sendo menor, a possibilidade de ter erro nesse cara e precisar retransmitir é menor também. Joia? E eu também vou poder fazer gestões sobre esses caras de forma melhor, dando uma prioridade mais para voz do que para vídeo, né, num determinado momento. Então, essa separação ela é exigência por conta dessas características de voz, de vídeo, beleza? Suporte a streaming. Então, ó, ele vai ter suporte de ponto a ponto, ponto multiponto.
joia? Ou broadcast também. Então, eu posso ter, joia? Eu tenho esses usuários aqui, ó. Eu posso abrir uma conexão, tá? Mandando streaming entre dois usuários, joia? Então, vai existir a troca aqui de voz e áudio, áudio, vídeo, em duas frentes, em dois fluxos, só que de forma ponto a ponto, né? Eu posso ter ponto, multiponto. Então, um vídeo aqui, que esse usuário está mandando, o streaming de áudio e vídeo, ele vai seguir para essa máquina aqui, áudio e vídeo, e vai seguir para esse outro aqui também, áudio e vídeo, certo? Em fluxos diferentes. Joia? Em fluxos diferentes. Joia? A mesma coisa vai acontecer. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, cada um desses usuários, ele abre um fluxo de áudio e vídeo e recebe 2 fluxos também de áudio e vídeo e dados também, tá? Se for o caso, transferência de dados. Se prevê a aplicação também, a transferência de dados como pacote diferente só para dados. Por exemplo, esse caso aí, o que é que a gente tem nessa nossa videoaula? Tá, que vocês estão vendo aí. A gente tem áudio, a gente tem vídeo e tem dados, que é justamente essa tela aí da apresentação. Tá? A gente tem 3 frentes. Então, vai abrir 3 fluxos para cada um desses usuários. Fluxos de saída e fluxos de entrada. E eles vão estar sempre em velocidades diferentes, trabalhando com prioridades distintas. Olha aí, então, olha o RTP aqui, ó. Cada vez que a gente passar por um protocolo, eu vou mostrar ele dentro aqui do nosso contexto da pilha TCP/IP. Então, tá ele aqui, ele vai abrir múltiplos fluxos, tá? Do tipo UDP, tá? Nunca TCP. O RTP trabalha só com UDP, ponto. E ele vai abrir vários fluxos, um fluxo para áudio, um fluxo para vídeo, certo? E outro para dados. Certo? Normalmente o RTP não trabalha com dados. Então o fluxo de dados que vai ser aberto vai ser por outro protocolo. Tá certo? E aí a gente tem aqui, tá? Que ele está na camada de aplicação, beleza? Ele se vale da camada de transporte para encapsular aqui esse cara, joia? Que vai ser encapsulado na forma de P, e aí vai seguir rotas diferentes, vai chegar lá no destinatário, tá? Aí, pessoal, a gente falou do RTP. O RTP ele tem a capacidade de abrir múltiplas frentes de fluxos, né, de transmissão de áudio, vídeo. Beleza. Só que ele utiliza o UDP. O UDP ele não faz o controle de fluxo, controle de erro. Só que ele tem que ter uma garantia, certo? De ter uma checagem, tá? De que aqueles pacotes que estão seguindo, né? Aquele fluxo, ele tenha um certo controle, certo? Aí eu coloco aqui entre aspas, certo controle. Quem vai dar essa garantia é o RTCP, tá? Que é o Real Time Transport Control Protocol, tá? Esse cara, ele vai trabalhar sobre UDP ainda, joia? Ele vai ser UDP, não TCP. Ele é UDP. Aí você diz assim, mas como é que ele faz o controle das conexões? Pessoal, se eu faço o controle de conexão, eu estou onerando aquele meu link, tá? Fazendo aquele controle rígido. Então, imaginem eu ter o RTP fazendo a transferência dos fluxos e eu tendo o RTCP fazendo baseado em TCP, é lógico que ele vai ter infinitamente mais demora, tá? Para fazer aquela checagem e o controle da conexão, para poder fazer isso daí. Então, ele não faz controle baseado em TCP, ele faz baseado em UDP, tá? Porque esses dois protocolos, eles trabalham em conjunto, tá? Os dois trabalham, são uma somatória, joia? É a somatória. Só que ele é UDP e esse RTCP nada mais é do que um pacote, tá?
que vai seguir, tá, entre esses dois participantes de uma videoconferência ou de um áudio, um VoIP, né? De forma que ele troque ali, saiba informações, que o timbre que chegou lá na outra ponta, ele chegou com falha, né? Está muito desincronizado. Outra coisa que acontece em relação ao jitter. O jitter, quando você percebe uma variação que está muito grande, ele tenta reter ali aquele pacote, né? Ele recebe uma quantidade para depois dar vazão, dar continuidade. Beleza? Então, ó, o RTCP, ele é um protocolo de controle do RTP, tá? Que vai ser implementado na camada de aplicação. Ele é responsável, ele também é considerado um protocolo de transporte, tá? Só que ele é implementado na camada de aplicação, porque ele vai estar fazendo gestões dos timbres no nível de aplicação e não no nível de controle de conexão de transporte. Ele é responsável pelo monitoramento do controle de fluxo desses streamings que foram abertos pelos TCP, pelo RTP. Joia? O RTP abriu múltiplas frentes, múltiplos fluxos, fez uma multiplexação, e ele é um pacote que vai seguir, por exemplo, avaliando o link, avaliando, por exemplo, lá na outra ponta o cliente, quando o cliente recebeu vários UDPs, certo? E ele recebeu e viu os timbres, aí, por exemplo, houve os pacotes que chegaram foram tão desincronizados em relação a tempo, né? Porque a gente não está avaliando sincronia do SEC e do EC, né? Não tem isso aí, porque quem faz é o TCP do transporte. Quem vai estar aí é o UDP. E o UDP, você não tem sincronia, você não tem garantia que ele chegue lá na outra ponta. Aí chegou um monte de pacote lá na outra ponta, tá? De voz, chegou lá na forma de UDP e ele é o RTP. Quando esse cara for montado lá na aplicação, vai ser avaliado o timbre, tá? Que é o cerne, né? Que é o que está sendo avaliado na aplicação de voz. É aquele tempo discreto, né? De áudio ou vídeo. E aí, quando no nível de aplicação, aí eu tenho uma aplicação fazendo uma avaliação. Opa, chegou tão desincronizado esse timbre, essa marcação que foi feita quando saiu lá no início. Ele sai uma marcação em tempo, tá avaliando o tempo. O tempo da voz, por exemplo, né? Então eu tenho 1 minuto de envio de voz, um exemplo, né? E aí ele marca ali de 10 em 10 segundos. Aqueles pacotes são frações de 10 em 10 segundos. Na verdade é menos, né? Milissegundos ali. Então quando eles forem remontados lá na outra ponta, a aplicação vai remontando e ele sabe que a sequência que saiu lá da origem em relação ao tempo discreto desses áudios, tá? E no outro fluxo, os pacotes de vídeo, tá marcado lá os pacotes em relação a tempo. Então, quando ele for remontando, ele vai dizer, opa, tá tão desincronizado aqui que eu não vou nem conseguir montar ele na minha aplicação. A voz, tá, vai sair tão chiada, tão desincronizada, que eu vou dar um erro na minha aplicação aqui, para forçar o usuário a reconectar, a fazer alguma retransmissão, tá? Então, no nível de aplicação, a aplicação vai ver aquele streaming ali e vai ver, opa, ele vai mandar um pacote especial, esse pacote se chama RTCP. Então, esse cara vai chegar lá na outra ponta, na origem, e vai dizer, opa, tá desincronizado, tá com erro. Ou então, o RTP vai auxiliar na questão jitter, né? O que é? Chegou diversos pacotes, tá? Eu sou o recebedor, o receptor de um streaming, não é? Então, está acontecendo uma aula, estou assistindo uma aula, e aí eu estou recebendo aqueles streamings. Então, é mais simples a minha aplicação reter, já que está tendo uma desincronia dos meus áudios e vídeo, ele retém ali, tá, uma quantidade, espera chegar mais, então ele libera depois. Então dá uma travada, mas quando ele libera o fluxo normal. E aí você vai vendo que está tudo certinho, certo? Mesmo ele dando uma travada, quando ele libera correto. Ele libera e não tem perda de qualidade da voz e do áudio. Ao passo que se ele fosse entregar para a aplicação fosse liberar, tá,
porque está tendo jitter. Ele vai liberar, na mesma hora que chega, o que é que vai acontecer? Aí está lá, aí chega, vai ficar picotando, vai ficar travando, vai ficar, né? Você vai ver tudo quebrado. E aí, o RTCP ele vai auxiliar nesse quesito, nessa gestão de monitoramento aí dos timbres, tá? Então, ó, o envio de pacotes periódicos na forma de relatórios de jitter. Tem como avisar a origem, que a origem lá tá, tem como tá diluindo a velocidade, tá, da transmissão, ou então como é em tempo real, ele vai ter que ir lá na outra ponta, o destinatário, ser capaz de reter um pouquinho ali e liberar aos poucos, né? Já que está tendo essa variação, ele tenta equacionar, né? Então, em relação a erros de transmissão, tá? Entre o receptor e o emissor, então acaba, olha só a correlação que a gente vai fazer aqui, acaba que a gente tem o RTCP como se fosse aquele pacote ICMP que faz o controle de fluxo ali no nível de IP, né? E nas questões de prova, ele não faz esse tipo de correlação, mas a gente teria um exemplo prático aqui, avaliar ele como sendo um tipo de pacote especial que vai auxiliar o nosso RTP para fazer esse controle de fluxo. Beleza? Bruno, justamente, o Bruno perguntou o seguinte, tenente, isso não tem a ver com o controle de buffer, né? A questão do buffer, né? Esse controle do jitter que eu falei. Pessoal, sim, diretamente ligado com o buffer. Eu não posso ter, por exemplo, eu não tenho a capacidade de fazer uma boa gestão do jitter, de controle dos pacotes que chegam e poder só liberar ele, tá? Se eu não tiver um buffer mínimo. Então, o buffer, ele serve, a essência do buffer, em qualquer nível de aplicação, ele serve para justamente isso, equacionar justamente essa diferença de velocidades, tá? Essa diferença de velocidade, seja em rede, seja um componente de uma arquitetura de computadores. Então, tem lá o barramento, então tem um barramento que vai chegar até o meu dispositivo ali, de entrada e saída. Então, a velocidade que chega nele ali é tão veloz que o dispositivo não consegue dar vazão. Se ele tiver um buffer, ele vai conseguir, dar uma aliviada nele ali e dar uma respirada e trabalhar melhor, e liberando ali aos poucos. O buffer serve para isso. Tá certo? A essência do buffer é essa. Respondido aí, Bruno, a tua pergunta? Beleza, então. Então, ó, o RTCP, como o RTP, ele se preocupa em abrir os fluxos, as frentes de envio e transmitir, tá? Abre as conexões e faz os envios de áudio, vídeo, né? Só que não faz controle de erro, controle de fluxo. O RTCP, ele vai fazer essa gestão aí de sincronização dos fluxos de streaming e vai se valer desses buffers, dessa variação do jitter, dele fazer essa gestão aí. Ele também realiza compactação e descompactação. Então, protocolos para fazer essa finalidade de gestão, de compactar o áudio, o vídeo, para poder chegar mais rápido, né, nos destinatários, quem vai fazer é o RTCP. Controle de variação, a gente já falou, beleza? Ele vai ser o responsável por controlar a chegada dos streams nos buffers e repassar para a aplicação, diminuindo essa percepção de jitter que o usuário vai ter. Ele não é orientado à conexão, lembrando que, novamente, é áudio e vídeo, a gente não pode ter, certo, protocolos distintos trabalhando de formas diferentes. Se eu habilitasse o TCP para estar trabalhando com esse RTCP, eu teria uma carga muito grande de avaliação, de checagem de conexão, de verificação de erro, que eu teria uma disparidade tão grande entre os dados que estão sendo enviados pelo RTP, né, os streams e áudio, e o controle que está sendo feito vai ser milhões de anos-luz de diferença, né,
estar fazendo essa... Enquanto pelo o RTP ele enviou lá fluxos, tá? Milhares de fluxos, eu ainda estou nas centenas de fluxos fazendo verificação ali, né? No nível de... Quando está no RTP, milhares ou milhões de pacotes enviados, no RTCP, se ele fosse por TCP, eu estaria no nível de centenas ainda ali de checagem de pacote, entendeu? Então ele trabalha também na forma de UDP, joia? Só que ele é um pacote especial, ele faz só essa viagem para notificações, são relatórios de verificação de, opa, o timbre está tão desincronizado, tá? E vai dar uma noção para as aplicações dessa questão aí, tá certo? Também dá suporte a ponto e ponto multiponto, beleza? Ou broadcast, que é o ponto, todos os pontos, né? Então, olha o RTCP aqui, ó. Ele está na camada de aplicação, joia? Ele vai se valer também do nosso UDP, para poder fazer essa gestão aí, de viagens, de troca de informações, de gestão daquelas nossas conexões de streaming e áudio. E aí, a gente tem somente protocolo baseado em UDP? Não. A gente pode ter um protocolo que ele é baseado em TCP. Agora, é lógico, se você me perguntar, eu vou ter perda, eu vou ter velocidade degradada, você vai depender do link que seja muito bom. Se você tiver uma aplicação que exija que seja feito baseado em TCP, para você ter a perda mínima, porque vai ter a garantia da troca ali de conexão, verificação no nível de TCP, então você precisa ter um link muito bom mesmo, porque ele vai ser muito onerado para fazer verificações de conexão, beleza? Então eu tenho o SCTP, tá? Que é o Stream Control Transfer Protocol. Esse cara, tá? Ele vai trabalhar com TCP. É a única exceção no quesito de protocolo de transferência. Joia? Porque comumente a gente trabalha com UDP para ter esse ganho de performance em tempo real. Porque não vai ter a oneração, né, da verificação do pacote. Então, ó, é um protocolo responsável pela transferência de mensagens. Tá beleza? Porque vai ser feita uma checagem no nível de TCP do transporte. Então, essas mensagens que vão ser trocadas vão ser pacotes. E esses pacotes não vão ser streamings. Joia? Streamings ali baseado em timbres. Vai ser o pacote mesmo. Tá? E o controle vai ser baseado todinho no pacote. Eu estou transferindo esse meu controle, tá? Desse meu áudio, vídeo, para o nível do TCP. Beleza? Isso, exatamente. Vai ser comutação por mensagem. O Bruno perguntou, eu vou ter a comutação por mensagem? Sim, vai ser a comutação por IP, tá? E eu vou ter a verificação no nível de pacote, no nível de transporte, tá? Vai ter aquele three-way handshake. Aí você me pergunta, mas o RTP e o RTCP, eles não são comutação de pacotes? Eu não tenho nas minhas redes a comutação? Tenho também, certo? Mas a verificação de erro não existe. É UDP. Ah, mas como é que eu tenho uma qualidade de serviço em voz, já que eu não tenho essa verificação de erro no nível de TCP? Aí eu preciso dar uma garantia. Aí eu vou me valer de um protocolo especial, que é o RTCP, que ele é UDP também, mas ele está só fazendo essa verificação, tá? Dos timbres, avisando, tá? A aplicação que está tendo desincronia, que precisa avaliar, armazenar no buffer, porque está tendo jitter na rede e tudo mais, beleza? Quando eu tenho uma situação onde a minha rede pode permitir o uso de TCP, tá? Como protocolo de transporte, aí eu posso usar o SCTP, beleza? Que é a exceção nesses protocolos todos de envio de streaming, né? De envio de dados, dados de voz e vídeo. Então, ele é orientado à transmissão de mensagens. Lógico, né, pessoal? O controle vai estar no nível de pacote. Mensagem, batragrama, pacote.
fornece suporte e fluxo, né? O suporte para controle de fluxo e verificação de erro. Garante confiabilidade e entrega na ordem. Pessoal, perfeito, lógico, né? Está usando o TCP. Então, ele vai ter essas características, lógico. Só que ele gera sobrecarga nesse processo. Também é óbvio, né? Aí a gente tem, pessoal, a gente falou do RTP, certo? Falamos do RCP e do SCTP, que fornece, né, aquela nossa capacidade de usar o TCP, beleza? Esse SCTP. E a gente vai ter o RTSP. Isso aqui é uma aplicação, tá? Que vai fornecer para a gente, tá? No nível de aplicação, alguns comandos, vamos dizer assim, tá? Enquanto aqueles outros protocolos que a gente viu anteriormente, eles estavam relacionados ao transporte daqueles meus áudios e vídeos, eu tenho o RTSP, o Real Time Streaming Protocol, como um protocolo que vai, no nível de aplicação, administrar a interface do usuário, beleza? E aí ele vai me dar esses comandos aqui, ó, play, codec, tá? O recorder, tá? O pause, stop, describe e setup. Então, na hora que eu tô com uma aplicação, por exemplo, estou escutando um vídeo, um áudio, tá na minha página web, tá? Que eu cliquei lá no play, aquele comando que eu dei lá, play, para escutar um áudio de uma rádio, por exemplo, aquele play lá foi interpretado por esse cara aqui, ó, esse canal que foi aberto na aplicação, porque o play lá, ele abriu aquele fluxo para aquela rádio lá que você escuta na internet, beleza? Então, o RTSP, ele dá essa funcionalidade no nível de aplicação. Ele não é o protocolo de transporte que está lá implementado no nível de aplicação. Ele é somente a aplicação. Então, esse RTSP, ele vai precisar do RTP, certo? Do RTCP, tá? Para poder fazer isso daí. Tá tranquilo? Então, outra característica dele, descomprimir o streaming utilizando algoritmos, tá? Que são os codecs. Aí é o codec no nível de aplicação, né? Eita, estou tentando abrir o site ali, que é de streaming, de rádio, e aí está dando erro, não consigo, porque você não tem o codec. Que o codec vai fazer que esses comandos aqui, ó, tá? Abra aquele circuito lá e aquele canal para você. Ou então uma aplicação, né? Qualquer. O RTSP elimina a flutuação através de armazenamento do fluxo, tá? No buffer. Então, como ele é no nível de aplicação, ele vai ter como ter um buffer especial. Eu posso ter uma aplicação que ele reserva uma quantidade de memória ali, no nível da aplicação, e aí todo o fluxo que ele vai receber, ao invés dele passar diretamente para você, para a tela, ele guarda ali. É aquela situação, né? Pô, eu vou assistir um vídeo na internet. Aí você clica lá, pum, clicou. Aí deu 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ele está recebendo um fluxo. Tá? Ele está guardando num buffer ali uma quantidade mínima de dados que na hora que ele largar para você, quando ele largar, começa o filme. Tá? Começou o filme. Enquanto ele está mostrando para você aquela quantidade que estava no buffer, o buffer continua enchendo, continua chegando. Então, essa quantidade que ele está mostrando para você, a quantidade que está chegando, tá? Sempre vai te dar que ele vai sempre estar mostrando o filme sem estar dando parada. Joia? Sem estar dando parada. Por quê? A quantidade do buffer que ele guardou foi tamanha que quando ele largou o vídeo para você, ele vai sair recebendo ainda e você vai estar vendo o vídeo. Joia? Caso ele comece a travar, é porque aquela medição que ele tinha feito, aquele cálculo, eu só vou largar no momento que eu tiver uma quantidade X do meu buffer aqui, para que o meu usuário não perceba a flutuação. Então, se houver isso daí, é porque o teu link foi ruim, quebrou, deu uma lentidão ali, uma flutuação tão grande, que ele não encheu o buffer suficientemente
na forma de que ele largue aquela quantidade e você não tem aquela percepção na aplicação. Tá certo? Então, o RTSP vai fornecer isso aí para a gente. Então, onde é que está? Ele está aqui, ó, no nível mais alto da nossa aplicação. Ele é uma aplicação, ele não é um protocolo de transporte. Ele é uma aplicação inteligente ali que vai armazenar o buffer. Ele é uma aplicação que tem lá o play, stop, recorder, joia? Ele é esse protocolo aí. Joia? E a gente viu que o SCTP, ele usa o TCP, joia? Como exceção a... No nível mais alto, aqui, ó, de protocolos de áudio e vídeo, a gente tem lá, certo? O nível da aplicação, tem o RTSP, temos o SIP e o R232. A gente vai falar, tá, agora. O H323, né? Foi mal. H323, o que é ele? Tá? É uma aplicação que especifica as regras e protocolos de comunicação de VoIP. Joia? Só que esse cara é um nível, como a gente viu lá na nossa a imagem lá do protocolo, ele está no nível mais alto lá da pilha de protocolos. Ele é a aplicação. Ele vai ter que se valer de protocolos que estão embaixo dele para poder estar dando esse suporte para ele. Então é o RTP, o RTCP, certo? É o SCTP em alguma hora e outros protocolos, né, de codecs. Ele estabelece padrões de codificação, decodificação e de streaming. Estabelecimento de conexão, compressão de fluxos de streaming. Ele vai fazer isso. Em qual nível, pessoal? No nível da aplicação. Joia? Então, é ele avaliar lá, por exemplo, os timbres, né? Os tempos discretos de áudio e vídeo e fazer uma compressão. Porque lá na outra ponta, a aplicação H323 ou outra aplicação, por exemplo, que você crie, ele vai ser capaz de avaliar ali que, opa, chegou esses pacotes aqui, esse timbre, e lá na outra ponta, na aplicação que eu próprio tinha codificado, tinha criado, né, tinha uma codificação, eu vou decodificar aqui, eu vou descompactar, desencriptar. Então, no nível de H323, que é a aplicação, ele dá suporte a isso daí. Conexão, tá? Compressão, criptografia. Ele é um padrão que independe do tipo de mídia. Lógico, né? Ele é a aplicação. Então, pode estar trabalhando em Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, Token Ring, numa rede IP. Ele é responsável por controlar a chegada dos streams no buffer e o repasse para a aplicação. Ele vai fazer essa gestão, né, de que o buffer auxilie ele para que o usuário não perceba essa flutuação. Isso vai ser de qual forma? Através da compactação, né, para ser o menor possível o pacote, na multiplexação, tá, de áudio e vídeo, né, em fluxos separados. Então, eu vou ter aqui o suporte do nosso RTP ou RTCP, né, para dar esse suporte para ele. E aí, o H323, ele tem diversos componentes nessa rede, né, nesse conjunto de protocolos dessa aplicação. Eu vou ter os terminais. Terminais podem ser computadores ou telefones, que são terminais que devem ser compatíveis com esse sistema H323. Beleza? A gente tem um conceito de gateways. Pessoal, lembra lá que a gente já falou qual que é o conceito essencial, qual que é a essência, o cerne do nome gateway, né? É você ter a capacidade de, se você direcionar alguma coisa para ele, ele vai poder transformar aquilo ali em outra coisa, tá? É uma aplicação, gateway é uma aplicação, tá? Um conceito mais abstrato, é uma aplicação que você pode sofrer uma transformação ali para uma outra coisa. Então, por exemplo, um pacote que você chegue com TCP na versão 4, né, o IP, na verdade, IPv4, você olha, opa, o gateway, ele pode transformar aquele cara num pacote, né, na forma de IPv6. Ele
faz uma tradução, né? Então é passar por um gateway. O gateway faz isso daí. Então o gateway é uma aplicação. Então o componente da H323 chamado gateway são como roteadores ou pontes entre sistemas distintos. Então eu posso ter um sistema que é de telefonia, por exemplo, o sistema público de telefonia, tá lá, seja ele de telefonia celular ou telefonia fixa. Então eu vou ter um aparelho lá, certo? A minha central telefônica. Essa central telefônica vai estar ligada nesse gateway, joia? Que é uma aplicação. Então o fluxo de telefonia desse tronco, ele vai passar por esse equipamento e vai sofrer o quê? O que a aplicação gateway vai transformar esse cara no fluxo lá de telefonia do tronco, telefonia móvel ou fixa, em voz, tá? Sobre IP. E vai jogar naquela rede IP. Ou o inverso, né? Então, quando ele passar pelo gateway, ele vai sofrer essa alteração. Essa inteligência, ela é feita pelo gateway. Tá certo? E tem que ser um ponto de convergência, né? Entre redes distintas. Por isso que eu digo que, por exemplo, na minha rede IP, né? Na minha rede, quando eu não consigo resolver um nome, não consigo resolver um IP na minha rede local, para quem que eu tenho que mandar aquele meu fluxo? Pro gateway, né? Porque o gateway ele vai receber, opa, eu vou interpretar esse cara aqui para transformar ele numa outra possibilidade, mandar para uma outra rede. Joia? Então ele vai ser o concentrador, todo mundo tem que convergir para esse cara, para ele fazer as transformações, né? Então o gateway ele está em diversos níveis, tá? É uma abstração. A gente tem um conceito de MCU, que é o Multipoint Control Unit. Então esse cara é um equipamento, ele concentra as conexões de diversos pontos, de diversos usuários, diversos equipamentos. Então eu vou ter terminais tipo computadores, telefones, eu posso ter que conectar todos os meus equipamentos dentro desse MSCU. E esse cara vai me dar funcionalidades de concentração das conexões, tá joia? Então ele vai fornecer uma uniformidade de codecs, tá? Porque todos aqueles meus equipamentos eu não preciso ter, por exemplo, se eles dão suporte a um determinado tipo de codec, que está lá no meu MCU, todo mundo se conecta nele e todo mundo vai fazer uma conversação uniforme. Eu não preciso ter, por exemplo, o meu aparelho telefônico que eu comprei da Cisco, e eu comprei um outro telefone IP que é Intel, e aí, se eu tiver um codec único, que esses dois caras se conectem no MCU para conversar, eu vou ter independente do meu fabricante. Tá certo? Isso serve para telefonia IP, serve para os equipamentos tipo videoconferência, beleza? Computadores que tem alguma aplicação que conecte dentro desse MCU. Tá? Então ele vai concentrar múltiplas conexões, vai dar suporte a codecs, tá? De forma unificada. Ele vai ser muito utilizado para suportar videoconferência para mais de 2 participantes, certo? E essas conferências podem ser de áudio, vídeo ou os dois juntos. Conceito de gatekeepers. O que são os gatekeepers? Tá? É o serviço de suporte IP, para dar suporte ao IP. Ele é opcional, tá? Dos MCUs. Eles podem estar dentro dos MCUs ou podem ser equipamentos distintos. Fornece o serviço de uma central de controle. Então ele vai, por exemplo, fazer o controle de admissão de conexões. Por exemplo, eu posso chegar... O MCU, simplesmente ele habilita a possibilidade de você ter múltiplas conexões de vários usuários. Agora, se eu quiser implementar algumas características, por exemplo, eu quero tarifar, tá? Por exemplo, eu vou fornecer um serviço tarifado que todos os meus participantes, quando eles participam de uma videoconferência, tantos minutos vão ser tantos reais. Joia? Ou então eu quero limitar a quantidade de 10 usuários nessa videoconferência, né? Ou nessa conferência de voz sobre uma telefonia. Então, para fazer esse controle, aí eu vou ter que ter o conceito de gatekeepers, joia? Que faz essa conexão, tá? Todo mundo converge para ele e ele vai poder fazer esses serviços aqui, ó, de tarifação, controlar endereçamentos, por exemplo, controlar também isso aqui, ó, que é muito importante, joia? QoS, porque eu posso ter
fluxos, tá? Que eu posso dar prioridade. Então, eu vou implementar onde? Nos gatekeepers. Eu posso dizer que participantes de uma videoconferência que estão numa determinada sala, que foi aberto um fluxo específico de áudio e vídeo, eles têm uma prioridade de tantos mega, entendeu? Ou uma prioridade específica. Isso aí, essa implementação de QoS, eu posso configurar no roteador, posso configurar no meio do caminho, mas eu também posso configurar no roteador ou no meu firewall, eu posso configurar no meu gatekeeper. Por quê? Porque eu posso dar uma quantidade de buffer para aquele fluxo ali, tá? Uma quantidade de conexões, largura de banda, né? Autenticação. Ainda sobre H323, aí eu tenho codecs que vão fazer a compressão. Eu tenho um codecs para áudio, tenho um codecs de vídeo. E tenho também protocolos para fazer controle e gestão dessas transferências, controle de admissão, né, de quem pode ter conexão ou não com o servidor. Então, esses codecs aqui, ó, são de áudio e vídeo. Esses especificamente de áudio. Esses aqui, ó. Tá? Especificamente de áudio. De vídeo, eu coloquei numa tabelinha que eu vou mostrar mais à frente também. Então, ó, eu tenho esse protocolo aqui, ó, que 931, ele é bastante cobrado, que é para fazer o controle do estabelecimento de chamadas. Tá? Eu tenho também esse protocolo aqui, ó, H225, que é conhecido como RAS, né? Que é o Registration, Admission e Status. Então, eu estabeleço a minha conexão através do meu registro, tá? Usuário e senha, né? Ou conexão qualquer, estabeleceu. Então, eu fui admitido naquele sistema, no Gatekeeper, né? No MCU, fui admitido. E aí, eu também tenho que ter um controle do status daquela minha conexão. Então, esse protocolo aqui, é quem abre esse canal para essa finalidade, tá certo? Então, ó, para os gatekeepers, ele vai estabelecer essa gestão aí. Eu tenho também o H245, esse cara controla o fluxo de streamings para os gatekeepers. Joia? Esse cara vai fazer o controle de fluxo. E eu tenho também o apoio do RTP e o RTCP, que são protocolos de transmissão, tá? Que são independentes do H323, mas que podem ser utilizados. Tá? O protocolo H323 é uma pilha, a gente vai ver numa tabelinha mais à frente, que ele foi construído para ser independente, ser um protocolo, tá? Que ele tivesse as suas... Ele é um pacote completo. Ele tem os codecs, ele tem controle de admissão, ele tem o próprio protocolo de transmissão, o próprio protocolo de controle de fluxo, ele é independente de qualquer um. Só que ele pode se integrar com outros protocolos, tá? Então, ó, o RTP, ele pode ser substituído, tá? Ele pode substituir a função do H225, tá certo? Para fazer essa transferência de fluxo. Ele estabeleceu esses fluxos, né? Porque o H225, ele estabelece o quê? É o RAS, né? O Registration, Admission e Status. Ele faz essa conexão e estabelece esses canais. Então, o RTP faz isso daí. Né? Estabelece os canais para áudio, para vídeo. E a gente tem o RTCP, que quem no H323 faz isso aí, é o H245, né? Cadê aqui? 245. Beleza? Ele quem faz essa gestão aí de verificação desses streams. A gente falou do protocolo da pilha, do protocolo H323. A gente tem também o SIP, que é uma outra aplicação mais simplificada que foi feita para trabalhar sobre IP sem essa rigidez, essa pilha, que é a pilha mais complexa que a gente tem para trabalhar com streams e vídeo, que é os streams de áudio e vídeo, né, que é o H323. Então, o SIP é uma aplicação de transferência de streaming para controle, estabelecimento e encerramento de chamadas multimídia.
que é áudio e vídeo, né? A gente tem a versão 2 do SIP, que suporta tanto eu fazer o uso de UDP como TCP. Tá? O padrão é a gente utilizar UDP. Né? Mas, se de repente aquela nossa necessidade para ter uma garantia de melhor entrega, e já que eu tenho um link muito bom, eu posso estar me valendo do TCP, sabendo que se eu não tiver um link bom, eu vou ter perdas de performance, né? Então, o SIP, ele permite autenticação, segurança, tá? A segurança vai ser implementada através do IPsec, né? Através do TLS e do SMIME. Suporta streaming de voz, vídeo, mensagens instantâneas. Olha aqui, isso aqui é importante, viu? O H323 não dá suporte a mensagens instantâneas. Já o SIP dá. SIP ele é um protocolo totalmente baseado em IP. Ele foi projetado para ser em rede IP. Já o H323, ele foi adaptado para dar suporte à rede IP. A gente vai ver mais na frente. Então, ele estabelece a transmissão de sessões na forma de unicast, broadcast e multicast. Então, olha ele aqui, ó. Os 3 tipos de aplicação que trata, tá, o nosso controle de streamings. Aí está aí o SIP. Se vale dos protocolos de transmissão. Que são protocolos de transmissão que estão aqui no nível de aplicação, porque controlam os streamings, controlam os timbres, né? Qual que é a arquitetura do SIP? O SIP possui um proxy, tá, que encaminha pedidos de servidores SIP, tá? Ele tem um redirect, fornece informações sobre localizações de usuário, joia? E um registrador, que é quem faz a admissão, joia? Então ele controla o estabelecimento dessas sessões. O principal protocolo que é responsável por isso é o SDP, que é o Session, né? Description Protocol. Utiliza subprotocolos. Então, olhem aí que ele vai se utilizar dos protocolos RTP, que abre os fluxos, transfere, propriamente dito, ele transfere áudio e vídeo. Quem transfere é o RTP. Quem abre os fluxos é o RTP. Agora, quem auxilia nessa verificação? Quem faz esse controle de fluxo? Através de UDP, tá? Através de sinalizações, de relatórios de variações. É o RTCP. Joia? E aí ele vai utilizar nativamente esses caras. Olha lá que o H323, que ele é uma pilha completa em relação a ter os seus próprios protocolos, ele vai ter lá, certo? O H225 e o 245 para fazer esse controle nativamente. E pode utilizar do RTP e o RTCP. Joia? Então, as chamadas vão ser representadas como formato URL. Então, eu vou chamar o usuário tal, fazer uma chamada de voz ou de vídeo. Aí eu vou fazer lá, vou usar o protocolo SIP, 2 pontos. Então, eu estou dizendo, ó, aqui, que eu estou usando uma aplicação, né? No nível de aplicação, ou eu coloco lá HTTP, né, FTP, eu estou dizendo qual que é o protocolo que eu estou usando. Então, no nível da aplicação. E qual que é o endereço daquela minha conexão do usuário? Então, como essa rede é toda baseada em IP, esse cara vai ser revertido em um endereço que vai chegar até um servidor específico, que vai dar suporte lá ao nosso SIP. Então, a arquitetura do SIP tem esses componentes aí. E outro detalhe importante, o SIP ele vai realizar essas chamadas, que ele faz esse controle. Lembra lá que o H323 vai ter os protocolos de admissão, tá? O 225, tá? De conexão, vai ter o de controle de fluxo, que é o 245, para fazer isso daí, controle e admissão, né? Agora, o nosso SIP, ele vai se valer de quem? Para fazer essas conexões de invite, né?
tá? EC, que aceita aquela conexão. O BY é você estar desconectando. Options, tá? O protocolo vai estar encapsulando ali algumas informações importantes da aplicação, qualquer, que eu não sei, pode ser específica ali. Cancel, para cancelar uma conexão. E register, para se registrar dentro de uma conexão, né? Então, esses são os mecanismos que a gente tem para estabelecer ali uma conexão. Beleza? E aí a gente vai fazer a diferença entre o SIP e o H323. Olha só esse quadro aí, que é importante vocês terem esse conhecimento. Então, eu tenho lá o H323 em relação ao... Foi projetado por quem? Então, o H323 foi projetado pelo ITU, né? Que é o International Telephone Unit, tá? Que cria padronizações de telefonia, tá? Ou é Telegraphic, uma coisa assim, beleza? E aí a gente tem o SIP, que ele é feito pelo IETF, tá? Que é o Internet Engineering Task Force, né? A gente tem, em relação à compatibilidade com rede de telefonia, o PSTN é a rede de telefonia. Então, o H323, ele sim dá suporte, né, essa integração, e o SIP, ele tem ampla capacidade de se integrar com essa rede de telefonia. Em relação à compatibilidade com a internet, então o H323, ele não tem essa compatibilidade. Ele pode ser integrado, tá, com alguns mecanismos, alguns protocolos integrados ali que a gente pode implementar, tá? Mas ele, diferentemente do SIP, que foi feito exclusivamente para IP, a forma de comunicação dele é formada para IP. Então, eu tenho aqui que ele, sim, ele é compatível com a internet. Joia? Então, o H323, a gente vai ter que ter quem para dar suporte a redes IP? Quem, pessoal? Vai lá. Quem eu tenho que colocar no meio ali para ser um integrador entre a rede H323 e a nossa rede IP? E aí? Quem é? São os gateways, certo? Os gateways. Pessoal, gravem isso daí, pessoal. É importantíssimo. Gateway, ele é uma abstração de alguém que vai resolver o seu problema num nível mais abstrato ali, tá? Ele vai ter uma inteligência, então ele vai converter, tá? Então, se, por exemplo, o NAT, lembra lá do conceito de NAT? Eu tenho IPs privados na minha rede privada e IP público. O NAT, ele vai fazer essa translação, certo? Ele vai converter IPs que são da minha rede privada em IP público. Então, na verdade, ele é um tipo de gateway, tá? Que está trabalhando na camada 3 ali de fazer essa conversão. Então, ele é um tipo de gateway. Se perguntasse para você, tá? Pode marcar sem dúvida que ele é um tipo de gateway, tá? Tranquilo aí? Não esqueçam nunca isso daí, pessoal. Olha só. Em relação à arquitetura, a característica da arquitetura, o H323 ele é monolítico. Então, ele é uma pilha muito pesada, muito cheia de protocolos específicos para você integrar alguma coisa ou ter que trabalhar com equipamentos diferentes. Você tem que ter suporte para aquele cara. E o SIP, ele é modular. Então, ele já foi projetado para a internet, para trabalhar sobre IP, já dá uma certa, como eu posso dizer, modularidade ou independência. Se o meu equipamento ele trabalha com IP, então eu posso ter esse suporte ao SIP com facilidade, sem ter que ter um codec, uma propriedade daquele meu equipamento, daquele meu telefone IP, ou aquele meu, vamos supor, equipamento de videoconferência, com codecs ou suporte para H323, entendeu? Já o meu SIP, ele é mais simples, mais simplificado. Suporta IP? Suporta, beleza, vai funcionar. Beleza? Então, com relação à complexidade da pilha, tá? Então, o H323 tem muita complexidade,
São muitos protocolos, certo? Já o SIP não. Eu não tenho complexidade da pilha, pelo contrário. Suporte de mídia. Então, ó, o H323 ele tem lá suporte ao RTP e o RTCP e o SIP também, beleza? A gente vai ter em relação à sinalização de chamadas. Então, eu vou ter aqui o nosso H323, quem vai fazer as chamadas efetivamente é esse protocolo Q931, tá? Sobre IP, beleza? Sobre IP. Se não for, aí eu vou ter aquele lá que é o 225, né? O H225. Já o SIP, ele vai ser, essa admissão de chamadas vai ser realizada pelo TCP sobre TCP ou sobre UDP, beleza? Formato de mensagens, então no H323 é binário e no SIP é ASCII. Endereçamento, então no H323 eu tenho que o número do meu host ou o número do meu telefone vai ser o elemento que vai me fazer conectar nele, beleza? Então quando você se conecta num equipamento baseado em H323, vai ser baseado no equipamento lá. E no SIP eu tenho o URL, vai ser aquele formato lá, a aplicação internamente vai estar lá SIP, e aquele endereço lá, tá? do usuário, né? Para se conectar no usuário ou do serviço. Suporte à criptografia, ambos suportam criptografia. Porque, pessoal, é no nível de aplicação e na aplicação eu posso ter algum mecanismo ali, um protocolo específico, alguém que encapsule ali, e aí lá na outra ponta eu tratar, tá, para desencapsular aquele cara. No nível de aplicação, eu não dependo de ninguém para implementar essa funcionalidade. Em relação à implementação, a implementar H323 é complexo, porque a pilha dele é grande, é vasta, precisa de muitos codecs e dá suporte. Então, meus equipamentos precisam ter suporte aos codecs específicos do H323. Já no SIP, essa implementação é moderada. Não é? Não é que seja fácil implementar o SIP, mas também não é essa complexidade ou dependência que tem o H323. Sistema de mensagens instantâneas. No nosso H323, eu tenho esse suporte negado, não tenho mensagens instantâneas. Já no meu SIP eu tenho, beleza? E aí eu vou ter meus protocolos ali, ó, e um resumo, beleza? Então eu tenho áudio, então eu vou ter aqui, ó, esses nossos protocolos aqui de áudio, beleza? Esses protocolos aqui, ó, de vídeo, para dar suporte a vídeo. Gravem, não costuma ser tão exigente assim, tá? Os níveis de concurso. Mas saibam que quando começar com G700 alguma coisa, G700 alguma coisa, são codecs de áudio, tá? O H260 e 266 e 263 são de vídeo, beleza? Para dar suporte lá no H323. E eu vou ter dados com esse protocolo aqui, ó, o T120, beleza? E esses codecs, eles vão estar viajando, tá? O codec, o que é o codec, pessoal? O codec é a codificação. É você pegar, comprimir o áudio. Então, eu vou comprimir. Eu tenho lá os timbres. Se eu for viajar com eles, com o tamanho normal deles, eu vou ter uma velocidade. Se eu comprimir eles com um codec, uma codificação, ele vai ter outra velocidade melhorada, né? Então, ele tenta dar uma compressão. Então, áudios, esses codecs aí, eles comprimem o áudio. Por isso, quando você vai abrir um determinado arquivo e ele dá erro lá, o codec não foi encontrado. Por quê? Porque ele diminuiu o tamanho daquela carga ali de informação, que era de áudio, através do codec. E você precisa do codec para ele descodificar aquilo ali, ele entender aquilo ali. Então, eu tenho codecs de vídeo. Mesma coisa, ele vai compactar um pouco o vídeo, de alguma forma. E na outra ponta, esse mesmo codec vai fazer o processo reverso. Então, para dados, eu tenho a mesma coisa. Então, esses caras aqui, tá? Áudio e vídeo, eles vão viajar
tá certo? Sobre esses timbres, no nível de aplicação, e vai ter feito esse controle, tá? As conexões, a transferência e o controle através do RTCP, no nível de aplicação ainda. Só que os dados vão estar viajando, certo? Pelo IP, né? Vão estar viajando pelo IP, vão estar sendo não controlados, porque vão estar encapsulados na forma de TCP, tá? E a aplicação vai ter que se virar para ver que aqueles timbres estão de forma correta, né? Com não tanta perda em relação ao jitter, né? Ele fazer uma complementação com buffer ali para poder liberar depois, tá? Fazer esse controle aí. Em relação à aplicação do usuário, eu preciso fazer controles, tá? Controle de admissão, tá? Daquela conexão, daqueles usuários entrando, e aí eu vou ter, né, o controle das chamadas através do H225. E aí eu vou ter o conceito do RISE, né? Que é o Registration, Admission e o Status. Fazer a conexão, o registro, né? Eu fui admitido, eu fiz o registro, né? Eu fiz a intenção, fui conectado, fui admitido, tá? Eu vou estar lá naquela sessão lá com vários usuários, por exemplo, fui admitido e tem o status controlado, tá? Daquela conexão estabelecida. E aí eu vou ter o H445 fazendo essa gestão de controle das conexões, da flutuação. Esse cara aqui, no H323, vai fazer essa gestão aí, desse controle, que pode ser substituído pelo RTCP. Esse cara aqui, pelo RTP, pode ser substituído. Tá joia? Outra coisa também, esse controle aqui, ó, de admissão, joia? Como eu vou ter que estar transportando ali a autenticação, tá? Às vezes, né? A autenticação, criptografia dessa autenticação, da admissão, eu posso admitir TCP, joia? Eu posso admitir para esse controle aqui ser feito em TCP, beleza? Mas, no geral, ele é UDP. Mas, para uma determinada situação, eu posso ter lá que utilizar ele na forma de TCP para ganhar segurança, ganhar garantia. Beleza? Aí, pessoal, vamos fazer o intervalinho, tá? E depois a gente retorna para exercícios. Os exercícios estão muito bons. Vão fazer essa fixação aí desse conhecimento que a gente adquiriu e vocês vão ver que vai ser fichinha resolver. Beleza?